O som chegou primeiro, antes da poeira, antes do choque na pedra, antes do grito dos homens na muralha. O som. Um estrondo grave, fundo, do tipo que não se ouve com os ouvidos. Sente-se no peito, nas solas dos pés, nos dentes. Era 6 de abril de 1453, pouco depois das 7 da manhã, e o maior canhão que o mundo já tinha visto acabava de disparar pela primeira vez contra as muralhas de Constantinopla. O projétil pesava cerca de 540 quilos. Pedra lavrada, lisa, redonda como uma fruta monstruosa. Viajou quase 2 quilômetros antes de bater. O impacto fez a muralha tremer, como se o chão debaixo dela tivesse decidido se mover. E o homem que escutou aquilo de dentro da cidade, num balcão do Palácio Imperial, se chamava Constantino. Constantino XI, paleólogo. O último imperador romano. Tinha 49 anos. Sabia que ia morrer ali. Talvez não naquele dia, mas ali, naquela cidade. E que quando morresse, 1123 anos de império morreriam junto. Era isso o que estava em jogo naquela manhã de abril, no canto do mundo, onde a Europa encontra a Ásia, numa cidade que já tinha sido a maior da Terra e que agora, naquele exato instante, tinha menos gente dentro dela do que o exército do lado de fora. Os próximos 53 dias seriam os últimos de Constantinopla. Foram vividos hora a hora, muralha por muralha, oração por oração. Foram registrados por homens que estavam lá, e que, em alguns casos, sobreviveram para contar. Foi isto que viram. Para entender o que aconteceu naqueles 53 dias, é preciso entender o que era Constantinopla em abril de 1453. Ou melhor, o que tinha sido. Porque a cidade que Mehmed II cercou não era mais a capital de um império. Era, na prática, o império inteiro. Tudo o que restava. Fundada em 330 por Constantino, o primeiro imperador cristão de Roma, a cidade tinha sido, durante séculos, o centro do mundo. A maior cidade da cristandade. A mais rica. A mais protegida. Suas muralhas, as muralhas teodosianas, erguidas no século V, eram consideradas inexpugnáveis. 3 camadas de pedra e tijolo, um fosso profundo, torres a cada 55 metros. Nenhum exército tinha conseguido atravessá-las por terra em mais de 1000 anos. 1000 anos. Isso não é uma metáfora, é aritmética. Mas, em 1453, quase tudo tinha mudado. O Império Bizantino, que nos seus melhores dias controlava o Mediterrâneo Oriental inteiro, da Síria à Itália, do Egito à Crimeia, agora se resumia à cidade e a uns poucos pedaços do Peloponeso. A população tinha caído. Nos tempos de Justiniano, no século VI, Constantinopla tinha entre 300 e 500 mil pessoas. Em 1453, sobravam talvez 50 mil. Bairros inteiros estavam vazios. Casas abandonadas, muros rachados, igrejas sem fiéis. O porto ainda funcionava, mas o comércio era veneziano e genovês, não bizantino. O ouro não ficava. E do outro lado do Bósforo crescia o Império Otomano. Jovem, expansionista, militarmente superior. O sultão que herdou esse império em 1451 tinha 19 anos. Chamava-se Mehmed. Não tinha barba, não tinha experiência de cerco, não tinha a confiança da própria corte. E tinha uma obsessão. Constantinopla. A cidade que o profeta, segundo a tradição islâmica, tinha prometido a quem a conquistasse. Mehmed leu todos os textos que descreviam as muralhas. Estudou cada tentativa anterior de cerco. Houve 23 ao longo dos séculos. Contratou um engenheiro húngaro chamado Orbán para construir o maior canhão de que se tinha notícia. Levou 3 meses para fundir. Era tão pesado que precisava de 60 bois e 400 homens para ser transportado de Edirne até o acampamento. A Europa cristã sabia o que estava acontecendo. Embaixadores foram enviados. Cartas foram escritas.
O Papa pediu uma cruzada. Ninguém veio. Veneza mandou alguma ajuda. Tarde. Gênova mandou um homem. Mas que homem? O sistema militar bizantino estava, a essa altura, tecnicamente falido. O tesouro imperial mal cobria o soldo da guarda pessoal. As muralhas precisavam de reparos que a cidade não podia pagar. A pólvora era escassa. E o exército de Mehmed, segundo estimativas que variam muito, mas que convergem em algo entre 80 e 100 mil homens, era, para os padrões da época, gigantesco. Dentro da cidade, Constantino contava com cerca de 7 mil defensores, 7 mil contra 100 mil, e um canhão que pesava 17 toneladas. Constantino XI. Paleólogo não era imperador por vocação, era imperador por eliminação. Seus irmãos mais velhos tinham morrido ou sido incapacitados. Ele tinha governado o Peloponeso antes de assumir o trono em 1449, e o fez sem coroação formal em Constantinopla. Foi coroado em Mistra, no sul da Grécia, porque ir até a capital era perigoso demais. Quando finalmente chegou a Constantinopla, encontrou uma cidade que funcionava por inércia. Os cronistas descrevem um homem alto, magro, de barba escura aparada rente ao rosto, com olhos fundos e uma expressão que, segundo mais de um relato, raramente mudava. Falava grego e latim. Era religioso sem ser fanático, e era, por toda a conta que chegou até nós, um homem que aceitava a morte com uma calma que perturbava quem estava ao redor. Mehmed era o oposto. 21 anos na primavera de 1453, impaciente, cerebral, obcecado com Alexandre Magno e com a ideia de que a conquista de Constantinopla o tornaria o maior monarca da história. Os retratos que existem, e existem poucos confiáveis, mostram um rosto fino, nariz curvado, olhar duro. Falava turco, árabe, persa, grego e um pouco de latim. Desconfiava da própria corte. Seus vizires achavam o cerco uma loucura. Mehmed não perguntou. E havia Giovanni Giustiniani Longo, genovês, profissional de guerra, especialista em defesa de fortalezas. Chegou a Constantinopla em janeiro de 1453, com 700 homens, 400 genoveses e 300 mercenários. E Constantino o nomeou comandante-geral da defesa terrestre. Giustiniani era grande, largo de ombros, com mãos grossas, e uma reputação que cruzava o Mediterrâneo. Os defensores confiavam nele mais do que no imperador. Guarde esse nome. Vai importar muito na última noite. Havia também Nicolò Bárbaro, médico veneziano a bordo de uma galera presa no porto. Bárbaro não era soldado, era cronista por acidente. Ficou preso na cidade quando o cerco começou e decidiu anotar tudo. Seu diário sobreviveu. É uma das fontes mais detalhadas que existem sobre os 53 dias. A prosa é seca, médica, sem ornamentos. Quando ele descreve uma morte, descreve como quem faz uma anotação clínica. É, de um jeito estranho, mais perturbador assim. Dia 1, 6 de abril. O canhão de Orbã disparou ao amanhecer. O som, aquele som, atravessou a cidade. Mulheres cobriram os ouvidos nas igrejas. Cavalos empinaram nos estábulos. Bárbaro anotou que o impacto fez cair reboco do teto da casa onde ele estava. O projétil atingiu a muralha no setor do Vale do Rio Lico, perto da porta de São Romano. Não derrubou a muralha, mas fez uma marca, a primeira de muitas. Nos primeiros 5 dias, o bombardeio foi constante. O canhão de Orbã só disparava 7 vezes por dia. Mais do que isso, e o bronze rachou na segunda semana, precisou ser reparado. Mas havia outros canhões menores. Dezenas. O barulho era contínuo. À noite, os defensores saíam para reparar os buracos. Enchiam os vãos com pedra, terra, barris, o que tivesse. Trabalhavam no escuro, sob frio, com as mãos na lama. O cheiro era de pólvora e de pedra moída, um cheiro mineral, seco, que grudava na garganta. Dia 12.
Mehmed tentou o primeiro assalto direto, foi repelido. Giustiniani comandou a defesa no portão de São Romano, corpo a corpo, e os otomanos recuaram. As perdas otomanas foram pesadas. As perdas bizantinas, proporcionalmente, foram piores, porque cada homem perdido era insubstituível. E então, veio o dia 22 de abril. É aqui que o cerco vira. Mehmed tinha um problema. Sua frota não conseguia entrar no Corno de Ouro, o braço de mar que protege o porto norte de Constantinopla, porque os bizantinos tinham esticado uma corrente gigantesca de ferro na entrada da baía. A corrente funcionava. Nenhum navio passou. Então Mehmed fez uma coisa que nenhum comandante tinha feito antes. Mandou construir uma estrada de tábuas oleadas com gordura animal, sebo de boi, na maioria, ao longo de 4 quilômetros de terreno acidentado, e mandou arrastar 70 navios por terra, da costa do Bósforo até o Corno de Ouro. 70 navios, por terra. O rangido das quilhas sobre as toras podia ser ouvido dentro das muralhas. Bárbaro anotou o som. Disse que parecia madeira viva gritando. Os defensores, quando viram os navios deslizando morro abaixo até a água do Corno de Ouro, entenderam. A corrente não importava mais. Agora tinham que defender mais 5 quilômetros de muralha costeira, com os mesmos 7.000 homens. Dia 35. A moral caiu. Uma procissão com o ícone da Virgem foi organizada dentro das muralhas. No meio da procissão, o ícone caiu do andor. Ninguém conseguiu explicar por quê. Depois veio uma tempestade de granizo em maio, incomum. Depois, uma névoa densa cobriu a cidade por 2 dias. Os defensores viram sinais em tudo. Bárbaro anotou. Muita gente começou a chorar nas ruas, sem motivo aparente, sem notícia nova, só chorava. Dia 47. Mehmed enviou um último emissário. Ofereceu a Constantino a chance de entregar a cidade com vida. Ele e todos os habitantes poderiam sair, com seus bens. Constantino recusou. A resposta, segundo o cronista Doukas, foi curta. Disse que entregaria tudo, menos a cidade. A cidade não. Dia 52, 28 de maio. O último dia inteiro de Constantinopla. Mehmed anunciou o assalto final para a madrugada seguinte. Do lado otomano, o acampamento inteiro se preparou. Fogueiras foram acesas, orações coletivas, promessas de pilhagem. A tradição islâmica da época permitia 3 dias de saque em cidade tomada por assalto. E Mehmed confirmou. O que quisessem, podiam levar. Ouro, prata, mulheres, escravos. 3 dias. Do lado bizantino, algo aconteceu que todos os cronistas mencionam. À noite de 28 de maio, uma missa foi celebrada em Hagia Sofia, a última missa cristã naquela igreja em 916 anos. Ortodoxos e católicos, que tinham passado séculos brigando sobre doutrina, sobre o cisma de 1054, sobre quem era herege, rezaram juntos, lado a lado. O cheiro de incenso encheu a nave da basílica. As velas iluminavam os mosaicos dourados. Cristo Pantocrator olhando de cima, os santos nas paredes. Constantino estava presente. Giustiniani estava presente. Bárbaro não menciona se foi, mas outro cronista, Leonardo de Quios, diz que a igreja estava cheia, lotada. Gente que não pisava ali há anos. Ninguém dormiu naquela noite. Vale uma pausa aqui. Antes do que vem, dia 53. 29 de maio de 1453. A madrugada veio fria. Vento do Mar de Mármara, cortando de sudeste, trazendo umidade e sal. Nas muralhas, os defensores estavam em posição desde a meia-noite. Giustiniani, no setor de São Romano. Constantino ao lado dele. 1h30 da manhã. O primeiro ataque veio. Tropas irregulares. Os bashi-bazuks, soldados não treinados, usados como massa de desgaste. Mehmed os mandou primeiro de propósito. Gastassem os defensores, cansassem os braços. Os bashi-bazuks foram repelidos. Deixaram corpos no fosso. 3 horas da manhã,
O segundo ataque. Tropas regulares da Anatólia, mais disciplinadas. O combate foi corpo a corpo nos buracos da muralha. Espadas, lanças, pedras atiradas à mão. Os defensores seguraram. De novo. Giustiniani estava sangrando de um corte no braço, mas não saiu da linha. 4 horas da manhã. Pausa. E então? Silêncio. Do tipo que só vem antes do fim. 4h30. O terceiro ataque. Os janízaros. A elite. 6.000 homens treinados desde a infância para lutar. Marcharam em formação, ao som de tambores e de pífanos. Um som que os defensores, a essa altura, conheciam bem demais. O impacto foi diferente de tudo antes. Os janízaros não recuaram. Empurraram, e empurraram, e empurraram. Em algum momento entre as 4 e as 5 da manhã, 2 coisas aconteceram quase ao mesmo tempo. A primeira. Alguém descobriu que uma porta lateral, uma pequena passagem chamada Quercoporta, no extremo norte da muralha terrestre, tinha sido deixada aberta, ou esquecida. Ou, e há quem sugira isso, aberta de propósito por alguém de dentro. Os registros divergem. Não se sabe. Nunca se soube. Mas um grupo de janízaros entrou por ali. Içaram uma bandeira otomana na torre mais próxima. A segunda coisa. Giustiniani foi atingido. Uma bala de canhão, ou um fragmento de pedra, ou um projétil de arma de fogo leve. As fontes não concordam. Penetrou sua armadura na altura do peito ou da axila. O ferimento foi grave. Giustiniani pediu para ser retirado do campo. Constantino implorou que ficasse. Giustiniani não ficou. Foi carregado até uma galera no porto. Partiria de Constantinopla vivo. Morreria dias depois, em Quios, do ferimento. E quando Giustiniani saiu, a defesa no setor de São Romano entrou em colapso. Os homens viram o comandante ser levado. Entenderam. A porta estava aberta. Uma delas, pelo menos. A bandeira otomana já estava na torre, e o homem que segurava tudo junto tinha ido embora numa maca. Constantino XI tirou os símbolos imperiais, a coroa, o manto. Segundo Doukas, disse algo como que a cidade caia, mas que não me encontrem com estas insígnias. Depois, sacou a espada e desapareceu no meio da luta. O corpo nunca foi identificado com certeza. Há uma tradição, não confirmada, de que a cabeça foi encontrada, levada a Mehmed e exibida. Há outra tradição, igualmente não confirmada, de que ele foi enterrado sem nome numa vala comum. Os registros, sobre esse ponto, ficam em silêncio. Era pouco antes do amanhecer. A cidade caiu, não de uma vez. Bairro por bairro, porta por porta. A resistência continuou em pontos isolados por mais algumas horas, mas o fluxo era irreversível. Milhares de otomanos entraram pelas brechas. Os 3 dias de saque começaram. Mehmed entrou em Constantinopla ao meio-dia do mesmo dia, montado a cavalo, cercado pela guarda pessoal. Foi direto a Hagia Sofia. Os cronistas dizem que desmontou na porta, entrou a pé. O interior da basílica estava cheio de refugiados, milhares de civis que tinham fugido para lá na esperança de que o espaço sagrado os protegesse. Não protegeu. Muitos já tinham sido levados como escravos quando Mehmed chegou. Mas a basílica ainda cheirava a incenso. As velas tinham queimado até o fim. Os mosaicos dourados ainda estavam na parede. Cristo Pantocrator ainda olhava de cima. Mehmed olhou para cima e disse, segundo o cronista Tursunbeg, que estava presente, um verso em persa, um verso sobre a aranha tecendo sua teia no palácio do imperador. Depois ordenou que a basílica fosse convertida em mesquita. Naquele dia, as ruas ficaram quietas só no 3º dia. Bárbaro, que sobreviveu no porto, anotou que a cidade cheirava a fumaça e a sangue seco, que o silêncio era pior do que o barulho, que passarinhos voltaram a cantar na manhã do dia 31 e que isso, por alguma razão que ele não conseguiu explicar,
foi o que mais o perturbou. Ninguém contou todos os mortos. As estimativas variam entre 4.000 mortos e 30.000 escravizados. A população que sobreviveu em Loco foi autorizada a ficar, mas a cidade que conheciam tinha acabado. As igrejas viraram mesquitas ou depósitos. Os palácios foram confiscados. O patriarca ortodoxo foi mantido. Mehmed era pragmático, mas com poder reduzido. O nome Constantinopla continuou em uso oficial por séculos, mas a cidade, a partir daquele dia, era outra. O corpo de Constantino XI nunca foi encontrado de modo definitivo. Há uma lenda, popular entre os gregos e nunca verificada, de que um anjo o transformou em mármore e o escondeu sob as muralhas, onde espera o dia em que voltará para reclamar a cidade. É uma lenda bonita, não é história. A história é mais simples e mais dura. Ele morreu lutando na brecha de São Romano, sem insígnias, sem nome, como um soldado qualquer. E a cidade pela qual morreu mudou de mãos, de língua, de fé e de nome. As muralhas teodosianas ainda estão de pé. Não todas, mas a maior parte. Quem caminha pela Vatan Kadesi, em Istambul, passa ao lado das mesmas pedras que o canhão de Orbán atingiu. Dá para tocar. Muita gente toca. Turistas tiram fotos. A maioria não sabe que ali, exatamente ali, um genovês chamado Giustiniani segurou uma brecha com as mãos até levar um tiro no peito. As pedras não contam. Hagia Sophia ainda está lá. Foi mesquita por quase 500 anos. Museu por 86. Mesquita de novo desde 2020. Os mosaicos de Cristo Pantocrator, aqueles mesmos, os que Constantino viu pela última vez na noite de 28 de maio, continuam na parede. Foram cobertos com reboco durante séculos. Depois, descobertos. Depois, parcialmente cobertos de novo. A história naquela basílica se repete em camadas de gesso. O nome Istambul, que é, segundo a teoria mais aceita, uma corruptela do grego medieval Eistin-Polin, para a cidade, carrega dentro dele a língua do povo que perdeu a cidade. Toda vez que alguém diz Istambul, está dizendo uma frase em grego sem saber. A cidade que Mehmed conquistou virou capital de outro império por mais 470 anos. Depois, virou capital de uma república e continua, até hoje, no mesmo lugar onde sempre esteve, no Estreito, onde a Europa encosta na Ásia, onde o Bósforo deságua no Mármara, onde tudo começa e tudo termina. Muitos historiadores marcam 29 de maio de 1453 como a data oficial do fim da Idade Média. Não é consenso, mas é uma linha que faz sentido, porque o que acabou naquele dia não foi só um império. Foi uma ideia de que muralhas podiam segurar o mundo do lado de fora, de que pedra vencia pólvora, de que 1000 anos de história protegiam alguma coisa. Não protegiam. Não naquela madrugada. Não com aquele canhão. Como soa o fim de um mundo? Pergunte às pedras da Vatan Kadesi. Elas ouviram. 6 séculos depois, ainda estão de pé. O imperador que tentou defendê-las, não. E o som, aquele estrondo grave, fundo, que não se ouvia com os ouvidos, parou na manhã de 29 de maio. Porque não precisava mais. A cidade tinha caído.